Uma vez mais, sejam bem-vindos aqui a este programa que já se tornou uma referência para a nossa vida, sobretudo para a nossa comunidade que nos assiste, que nos acompanha, que nos ouve, que nos vê todas as semanas. Hoje vamos falar de um tema muito, mas muito interessante, que basicamente vamos abordar sobre o amor ao Senhor nosso Deus. Esse Deus que temos vindo a estudar no livro de Deuteronômio, que tem uma verdade presente a apresentar a cada um de nós e as famílias que nós representamos. Eu tenho o privilégio de fazer essas palavras que se cruzam com o meu querido irmão e amigo Zeferino Vijombo, a quem estendo cumprimentos afetuosos na esperança de termos aqui um programa que vá ao encontro da necessidade espiritual de cada um de vocês. Então, Zeferino, é só desbloquear ali o teu som e gostaria muito que desse as boas-vindas aos nossos amigos e amigas que nos ouvem neste momento. Ok, claro, sim, é um prazer. Tem sido bom poder contar com os nossos amigos do outro lado, com os nossos irmãos também, para cruzarmos junto, né? Essas palavras de hoje que serão baseadas na lição número 4, como disseste, né? A lição Amar o Senhor, vosso Deus. Amém. É uma jornada interessante que vai abordar a respeito dos filhos de Israel, especialmente a saída do Egito para a Terra Prometida. Exatamente. E vamos analisar alguns aspectos da lição que têm a ver com a nossa caminhada espiritual e de uma forma muito particular do nosso amor pessoal. Independentemente de sermos chamados como uma comunidade, né, um povo, uma nação, né, mas vamos tratar muitos aspectos de uma forma muito particular. E é muito bom, de uma forma pessoal, definirmos para nós mesmos quem é o Deus que nós adoramos, porque dele dependemos para viver. Amém. E eu aproveito repassar a lição, o versuário, né, que achei também muito interessante, que encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Transmite um pensamento universal, embora tenha sido dado para um povo específico, mas nota-se a onisciência de Deus, em que não estava apenas a olhar um presente, mas estava a olhar um presente futuro ao mesmo tempo. Assim que nessas palavras conseguimos nos rever. Diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua força e de todo o teu poder. Portanto, era um discurso apresentado por Moisés para os filhos de Israel, antes de poderem possuir a terra prometida. E para nós, valem essas palavras hoje também. O amor ao nosso Deus. Portanto, o tema: amar o Senhor, vosso Deus. Amém. E aqui, depois da grande explanação que o Vijombo apresentou, é importante nós dizermos aos amigos que nos ouvem, nos acompanham, que Israel já tinha passado os 40 anos a vaguear ou a peregrinar no deserto, e houve então a responsabilidade de Moisés transmitir todos os preceitos e estatutos que Deus tinha anteriormente falado a Abraão, a Isaac e a Jacó, para que Moisés relembrasse aos filhos de Israel aquilo que era ou aquilo que eram as suas reais obrigações neste plano da salvação. E isso, a mim, esse texto de Deuteronômio capítulo 6 soa como uma oração, não é? Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. E é uma das orações mais importantes do povo de Israel até hoje. E nesses versos, Deus é mostrado ou apresentado como o único Deus. Quer dizer que as nações pagãs
que existiam à volta da Terra Prometida, não é? Eram nações politeístas, ou seja, adoravam vários deuses. E havia necessidade do povo santo de Deus poder então se consagrar para que adorasse o Deus verdadeiro. Eu acredito que Ele, Deus, nos pede para amá-lo com todo o nosso coração. Agora eu pergunto aqui ao Vijombo, será que é uma coisa assim tão difícil amar a Deus de todo o nosso coração, meu irmão? Na verdade, quando olhamos para o sentido real das palavras, nota-se que é fácil, é pouco e é justo o que o Senhor Deus pede, não é? Agora, ao experimentarmos esse amor que Deus nos pede, em correspondência ao amor dele, porque afinal de contas vamos analisar também na lição, Deus é que nos ama primeiro. Exato. Notamos que na vida prática, pela vida que analisamos, primeiro falando desse povo de Deuteronômio, essa nova geração, que os seus pais todos haviam errado, todos os pais. E é interessante, Cláudia, essa pergunta que fazes, porque primeiro é que o próprio livro de Deuteronômio, no seu significado, é apresentado como repetição da lei. Exatamente. E repetição da lei, estamos a falar de um povo de uma geração cujo os seus pais todos erraram, todos falharam, morreram durante os 40 anos no deserto. E a lei, e a pergunta é fácil amar o Senhor Deus segundo o que Deus pede? Se respondemos que é fácil, por que todos os pais erraram? Por que não conseguiram entrar? Exatamente. Ali começamos a analisar o que falta, ou o que faltou para os pais não poderem entrar. E agora, Moisés estava, não digo que com medo, nem digo que é receoso, mas o Espírito de Deus comove Moisés para alertar o povo, para que o povo não venha a cometer os mesmos erros que cometeram os seus pais. E esse livro, por isso que eu acho muito interessante para nós hoje, Cláudio, porque estamos sujeitos a cometer os mesmos erros que cometeram os pais daquela geração. Exatamente. Agora nós temos uma decisão pessoal, porque olhando assim para o que Deus pede, o amor a Ele, na verdade, não é difícil, Cláudio. Não é difícil. Mas para uma geração que tinha herdado um passado tão pesado e tão desastroso como o povo de Israel, não é? Estamos a falar de Israel. Sim. Não era uma missão fácil, até porque a tradição oral naquela altura estava muito em voga e eles ouviram aquilo que tinha acontecido aos seus pais. Sim. E apenas, em primeira mão. Exatamente, apenas um pequeno remanescente, não é? 2 homens idosos já é que conseguiram fazer a transição para a nova terra ou o novo momento que o povo estava então a viver. Por isso que é Josué e o Caleb. Exatamente, por isso é que Deus usa o pronome possessivo seu, ou seja, não vosso. A ordem não é genérica, mas é pessoal, não é? Como o Zeferino disse bem. Devo amar o meu Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e com toda a minha força. Está vendo? Porque Deus quer que eu guarde esses mandamentos, esses estatutos, não é? Para que eu possa viver e não viver essa vida fugaz, que hoje estamos bem, amanhã adoecemos ou morremos. Não, é uma vida eterna. E a primeira regra que Ele quer que nós consigamos implementar no nosso coração é amá-lo absolutamente, acima do amor por qualquer outra pessoa ou objeto. Sim, e a parte interessante, Cláudio, também, é que essa chamada de atenção leva logo também a observância,
ou seja, esse amor, essa resposta da nossa parte consiste na obediência aos mandamentos de Deus, aos estatutos de Deus e aos juízos de Deus. Quando ia analisando sobre a lição, eu perguntei, Cláudio, Deus nos pede para amar a Ele. E eu fiquei assim a pensar, será que nós, ao amarmos a Deus, é para beneficiarmos a Deus? Não. Deus se beneficia do nosso amor, dizer, amar a Deus é para benefício de Deus ou para o nosso próprio benefício? Para o nosso próprio benefício. Então, é Deus nos pedindo para amá-lo, mas para a nossa própria proteção. Por quê? Porque quando nós vamos amar a Deus e levar em consideração os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, Deus pediu para Moisés orientar o povo para que o povo não se envolvesse em idolatrias, que era muito comum também nos povos em que eles poderiam, nas terras, nos povos em que eles poderiam retomar, no caso, e tudo isso era para a conservação da vida do próprio povo. Então, exatamente. E isso liga-nos à lição, eu penso que é de segunda-feira, que é o temor. Sim, temer Deus. Sabe por quê? Eu faço-te uma pergunta, Vijombo. O problema do povo já não era doutrina. O problema já não era a falta do conhecimento da lei. Até porque em Deuteronômio, Moisés apresenta novamente a lei ao povo, que já tinha sido apresentada anteriormente no Monte Sinai. Ou seja, é como nós estamos na igreja há muitos anos, batizados, atingimos até cargos muito importantes, de grande responsabilidade na igreja. O nosso problema já não é doutrina. Está a ver? Sim. E o povo de Israel viveu o mesmo problema. O problema já não era doutrinário. O problema era muito mais profundo. Ou seja, era um problema de empenho pessoal. Por isso que Deus transfere a responsabilidade coletiva para cada um dos filhos de Israel. Está a ver? Vijombo, Durão, individualmente, para que as pessoas sentissem que, afinal, não é o grupo que Deus está à procura do indivíduo. E diz assim, o temor ou temer a Deus, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Amém. E esse temer a Deus que Moisés é chamado a advertir o povo, ou a sensibilizar o povo, o temor a Deus, e ficamos assim perplexos, mas temos que tremer, temos que sentir medo de Deus. Como podemos entender? Então devemos amar a Deus ou ter medo de Deus? Mas diz que esse temer a Deus é no sentido de reverenciar o nosso Deus. Eu lembro quando Pedro, na sua primeira experiência, Cristo multiplicou, ou permitiu que eles pudessem pescar suficiente, quando eles já tinham passado toda a noite, não conseguiram nada, e diz que Cristo pediu para que eles pudessem lançar as redes, e quando lançaram as redes, conseguiram capturar muito peixe, e quando Pedro olhou para aquela quantidade de peixe, reverenciou-se a Cristo e pediu para que Cristo afastasse-se dele, porque diz, eu sou um homem pecador, Senhor, aparta-te de mim. Portanto, ele reverenciou a Deus, temeu a Deus. E o que podemos fazer nessa altura, talvez, é fazer um pequeno e breve intervalo. E vamos ouvir o nosso irmão Rubem dos Santos, vai entoar um hino para nós refletirmos melhores. Depois vamos dar continuidade ao estudo da nossa lição. O tema é em louvor e gratidão. A nossa atenção, então. Pela chuva que cai, pela flor do jardim, eu te louvo, e sem eu merecer, a ver
o sol e o mar, por ter quem abraçar. Eu te louvo, e por te conhecer, saber que és amor. Eu te louvo, em louvor e gratidão. Eu estendo minha mão, quero, ó Deus, te agradecer, em louvor e gratidão, em louvor e gratidão. Eu estendo minha mão, quero, ó Deus, te agradecer, em louvor e gratidão, em louvor e Muito bem, estamos de volta depois do Rubem dos Santos nos ter abrilhantado esse momento espiritual com uma música muito bonita que vai ao encontro do que nós estamos aqui a estudar, esse amor que Deus teve por nós muito antes até de nós termos sido concebidos, e é tremendo quando nós compreendermos o que Deus fez comigo em Cristo Jesus. Isso vai me levar a amá-lo e a temê-lo ao mesmo tempo, porque o temor a Deus, tal como já aqui foi dito, é o princípio da sabedoria. Por isso precisamos de admirá-lo e respeitá-lo por sua autoridade, pelo seu poder, a sua justiça, e que Deus possa fazer em nós aquilo que Ele deseja fazer por seus filhos fiéis. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo, dizendo que por que é que nós devemos então amar a Deus? Porque Deus nos amou primeiro, não é? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É assim que o livro de 1 de João 4,19 nos diz. E aqui, antes de colher também a opinião do Vijombo, eu diria o seguinte: nos primeiros discursos registrados no livro de Deuteronômio, Moisés lembra aos israelitas que Deus amava os seus pais, aqueles que pereceram no deserto, e a eles mesmos, e que por isso Deus os resgatou do Egito. Ele também assegura que continuará a amá-los no futuro. Isto é, antes de Deus ordenar que o amassem, antes mesmo de existirem como uma nação, Deus os amou e os resgatou da sua escravidão. Por isso, meus irmãos, meus amigos, a maior motivação que podemos ter para amar a Deus é que Ele nos amou primeiro e deu a si mesmo por nós antes de chegarmos à existência. Então, é um amor, quando bem compreendido, não tem como nós não amarmos esse Deus que tudo faz, tudo fez e tudo fará para a nossa salvação. Então, Vijombo. Sim, Cláudio. Na verdade, a lição de terça-feira é uma lição muito tremenda, porque fala de uma forma muito particular do esforço realizado por Deus, não é? Na lição anterior, a de segunda, por exemplo, que fala sobre temer a Deus, quando Moisés ia falando com o povo, pediu para que eles pudessem refletir a maneira com que Deus libertou o povo com a sua mão forte.
E uma das maneiras, um dos momentos grandes que nós podemos notar que era possível nós experimentarmos de uma forma assombrosa esse temor, essa experiência de temor a Deus, é quando Deus abre o mar e o povo, a passar em terra seca, olhava pelas laterais as paredes gigantes de água. E o povo, quando olhou a maneira como Deus destruiu o exército de Faraó, o povo, de uma forma assombrosa, viu a mão forte de Deus. Agora, quando partimos para a lição de terça-feira, nós respiramos, dizer assim, que embora Deus nos pede para para nós podermos amá-lo, não é para seu próprio benefício, mas é porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E eu gostei, Cláudio, quando falaste de que Deus amou os pais dos filhos de Israel, porque agora Moisés estava a falar para os filhos. Os pais não entraram, não foi porque Deus não os amou, não é porque Deus não quis livrá-los. Por isso que, na verdade, Deus precisou de 40 anos, aqueles 40 anos no deserto, foi a misericórdia de Deus, foi o amor de Deus que permitiu que eles todos, e que essa geração vivesse, não é? Porque, na verdade, os pais erraram de uma tal maneira em que os filhos estavam a ter as mesmas inclinações, as mesmas tendências, mas Deus sempre procurou conservar um povo remanescente. E eu fico assim a olhar, Cláudio, será que este amor de Deus foi apenas demonstrado para com aqueles no passado? Ou hoje nós conseguimos também experimentar esse benefício, o benefício do amor de Deus, o facto dele nos amar primeiro, dele nos ter amado primeiro? E Cláudio, eu não olho aqui na perspectiva dos filhos de Israel, essa nova geração, mas eu olho para a minha própria vida e eu admiro muito Deus, a maneira como Ele me ama, a maneira como Ele me tem amado, a maneira como Ele me acompanha, a maneira com que pacientemente Ele trabalha na minha vida, notando as minhas dificuldades, mas Ele dá-me sempre a sua palavra de conforto. E embora pecadores, ou quanto mais pecadores nós formos, não que precisamos pecar mais para sermos mais amados, mas a verdade é que quando nós reconhecemos os nossos pecados e conseguimos experimentar a misericórdia, esse amor real experimentado na nossa própria vida. Então eu amei muito a lição dessa de que Deus nos amou primeiro. E é o motivo de nós estarmos vivos, porque Ele nos amou primeiro. Porque essa lição está muito ligada à questão que nós poderíamos dividir a lição em duas partes, não é? Sim. Há uma responsabilidade que é a graça, não é? Sim. E a outra que é a lei, ou seja, a graça tem a ver com Deus, não é? Sim. E sim, a lei tem a ver com o ser humano. Sim. E o amor de Deus está indissociavelmente ligado à obediência. Eu que digo que amo a Deus, tenho que ser obediente aos seus mandamentos, que tem a ver com a lei, não é? Porque diz, aqueles que me amam e guardam o quê? Os meus mandamentos. Aqueles que o amam guardam os seus mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás os seus mandamentos. Ou seja, quando amamos Deus e entendemos o que Ele fez por nós, expressamos esse amor guardando os seus mandamentos. Por quê? Porque Deus é amor. E a nossa questão é só a obediência. Como é que nós temos respondido a esse chamado de Deus? Como é que nós estamos a responder? O povo no passado respondeu muito mal. E as consequências, até hoje, nós estamos a carregar. Porque, na verdade, nós somos Israel espiritual. Estamos a carregar essas consequências. Somos rebeldes, não gostamos de ouvir correção, não temos tempo para pararmos e ouvirmos Deus, e a consequência é o que nós conseguimos ver na vida de cada um, né? Na nossa própria vida. Então, é uma questão que deveríamos, como igreja, como indivíduos, refletirmos, não é? Fazermos uma introspeção, cada um, e podermos voltar para Deus,
tal como os outros fizeram no passado. Então, é uma lição muito, mas muito forte, que nós devemos perceber aquilo que Deus quer de nós, que é a obediência. Que a obediência aqui, na verdade, é o que retrata a lição de quarta-feira, né? Se me amares, guardareis os meus mandamentos. E o interessante nisso, Cláudio, é que Deus pede-nos para amá-lo, mas de uma forma livre, ou seja, somos livres para amá-lo. Portanto, ele expõe os seus conhecimentos, revela-se a nós de várias maneiras e vai esperando que nós possamos atingir um nível de maturação espiritual, e Deus vai acompanhando a nossa caminhada. Ele aguarda por nós de uma forma muito livre. Ele não nos obriga, diz: o amor, para ser amor, precisa ser livre. É verdade. E o que eu vejo é que Deus não apenas ama com palavras, não é? Ele investiu em nós, e diz que nem o seu próprio filho, que é Cristo, não é? Porque Deus... aí está não digo um paradoxo, né? Mas quanto a nós, Deus nos pede para amá-lo, e Deus pede de nós uma prova. Qual é a prova? Que possamos guardar os seus mandamentos, ok? E ele faz semelhantemente. Como que acontece? Ele diz que nos ama, e nós estudamos a lição que Deus nos amou primeiro, e Deus também apresenta uma prova do seu amor. Qual é a prova que Deus demonstra ou apresenta para nós? É a morte do seu próprio filho. Diz que nem o seu próprio filho negou, mas deu o seu filho em sacrifício por amor de quem? Por amor de nós. Deus prova o seu amor para conosco e pede para que nós possamos fazer prova também do nosso amor, da nossa lealdade para com Ele. Fazendo o quê? Observando os seus mandamentos. Okay. E é uma maneira muito brutal, e que isso liga-nos automaticamente com a lição de quinta-feira, que fala o primeiro mandamento, Cláudio. Antes de fazermos o resumo já de quinta-feira, eu só ia dizer, apanhando uma deixa do Zeferino, que no tempo do fim, quando a obediência aos mandamentos de Deus for um teste de lealdade, os que amam verdadeiramente a Deus vão preferir a morte do que a desobediência aos mandamentos. Então, é uma questão séria. No tempo do fim, e o tempo do fim pode ser hoje, pode ser amanhã, eu não sei quando, mas pode ser o chefe a pedir que nós trabalhemos no dia do sábado, não é? As pessoas pedirem que nós comamos algo que nos é proibido, então a lealdade vai ser um grande teste. Pessoas que amam a Deus vão preferir a morte do que a desobediência. Sim, é isso, Cláudio. Então, aproveita, olha, já estás com a palavra, vamos falar aí do primeiro mandamento. Na verdade, é um resumo, né, que está muito ligado com a introdução sobre o primeiro mandamento que nos é dado. Pois, porque esse primeiro mandamento tem a ver com o amor a Deus, né, acima de tudo. E eu só queria dizer assim algo muito sinteticamente, que é um amor supremo, não é, por Deus, um amor altruísta pelos nossos companheiros, que é o melhor presente que o nosso Pai Celestial pode melhor nos conferir. E tal amor não é um impulso, mas um princípio divino, um poder permanente. E mais do que isso, no coração que foi renovado pela graça divina, o amor é o princípio dominante da ação. Sabem por quê? Porque modifica o nosso caráter, governa os nossos impulsos, controla as paixões e enobrece os afetos. Esse amor, vejam, quando se abriga na alma, adoça a vida e espalha uma influência enobrecedora ao seu redor. Então, é esse amor que Deus quer que nós possamos desfrutar. E que as pessoas sintam, aqueles que estiverem ao nosso lado, têm que sentir que o Vijombo é uma pessoa diferente. Porque o amor que ele exala, o amor que ele demonstra é diferente.
o caráter foi renovado, os impulsos, meus irmãos, que muitas vezes têm nos levado aos extremos, vão ser controlados, vão ser governados, as nossas paixões vão ser enobrecidas e os afetos, está a ver? Então, em resumo, o que eu tinha para dizer. Sim, Cláudio, na verdade, este primeiro mandamento, falaste muito bem quando disseste de que uma das maiores graças que nós recebemos da parte de Deus, um dos maiores investimentos, a grande misericórdia que podemos experimentar da parte de Deus, uma das grandes bênçãos acima de tudo, é esse amor da parte de Deus demonstrado para conosco. Ou seja, Deus promete ajudar-nos nas nossas dificuldades e Deus promete caminhar conosco durante esta caminhada no deserto. Então, que Deus nos possa abençoar, possamos nós experimentar de uma forma pessoal, de uma forma muito individual, podermos corresponder a esse apelo de amor da parte de Deus. Que seja Deus o nosso ajudador e Ele oferece-se para poder nos acompanhar durante essa caminhada dos 40 anos, não agora no deserto, como foi o povo, mas estamos no deserto espiritual. Que Deus nos possa abençoar. Cláudio, foi um prazer poder participar contigo no estudo dessa lição. É uma lição que amei muito e me faz lembrar muito do amor que Deus tem para comigo de uma forma muito pessoal e o investimento que Ele faz. Amém, amém. Então, obrigado, e já foram ditas aqui as palavras. Esperar o próximo encontro com novos convidados e um novo tema. Ok. Apelar aos nossos amigos que possam estudar também a lição e examinar tudo o que for possível. Amém.